Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui a professora Carla Lemos com vocês, minha turma do 6º ano. E hoje nós vamos de assunto novo, não é isso? Hoje nós temos o assunto de potenciação. E aí, vamos estudar? Todo mundo fera? Então vem comigo, vamos lá. A definição de potenciação, né? A potenciação é a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais, ou seja, usamos a potenciação quando o número é multiplicado por ele mesmo várias vezes, não é isso? Então, nós temos aqui, ó, eu tenho aqui, coloquei a letra A para representar qualquer número, tá certo? E esse número está elevado a N. N também pode ser representado por qualquer número, ou seja, esse meu A aqui está representando a quantidade de vezes que meu N aqui está pedindo, tá certo? Mostrar a vocês melhor em um exemplo. Ó, o expoente da potência diz que a quantidade de vezes que devemos multiplicar a base para se encontrar o resultado da potência. Então, ó, aqui eu tenho a minha base e essa minha base está elevado ao número 4, ou seja, meu expoente é 4. Então, eu vou querer o 2 quantas vezes? Eu vou querer a minha base 4 vezes, não é isso? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, tá certo? Então, nós multiplicamos um pelo outro e o seu resultado pelo próximo número. Como? Ó, eu tenho 2 vezes 2 é quanto? 4. Pego o resultado, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16. Então, isso quer dizer que 2 elevado à quarta potência é igual a 16. Tá certo? Ó, vê só. Se aqui eu tenho 2 elevado a 3, então eu vou querer a minha base aqui. Quantas vezes? Eu vou querer a minha base 3 vezes. Não é isso? Ó, 2 vezes 2 vezes 2. Tá certo? Então, eu vou ter o seguinte, ó. 2 vezes 2 é quanto? 4. Então, eu pego o meu resultado e multiplico pelo próximo, tá bom? Ó, então, eu vou ter 4 vezes 2 é quanto? 8. Ok? Então, isso implica dizer que 2 elevado ao cubo é igual a quanto? A 8. Ok? E assim por diante, ó. Se eu tiver o número 2, 5 elevado a 2. Então, eu vou ter quem? Eu tenho, ó, 5 quantas vezes? 2 vezes. Não é isso? Ó, 5 vezes 5, 25. Ou seja, 5 elevado ao quadrado, 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Então, ou seja, eu vou repetir a minha base, a quantidade de vezes que o meu expoente pedir. Ok? Expoente igual a 1, tá? Neste caso, todas as potências com expoente 1 é igual à propriedade, à própria base. Não é isso? Logo, A elevado a 1 é igual a A. Exemplo, 2 elevado a 1 igual a 2. 25 elevado a 1 é igual a 25. 3 quartos, né, elevado a 1 é igual a 3 quartos. Ou seja, eu já disse a vocês o seguinte, que eu vou repetir a minha base a quantidade de vezes do meu expoente, não é isso? Vê só, se eu tiver 2 elevado a 3, eu vou repetir o 2 quantas vezes? 3 vezes, né? Então, se o meu expoente é 1, eu vou repetir a minha base quantas vezes? Apenas uma vez. Então, por isso ele diz o seguinte, que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Lógico, né? Se eu tenho 25 elevado a 1, qual vai ser meu resultado? 25. Se eu tenho 15 elevado a 1, qual vai ser meu resultado? 15. Se eu tenho 100 elevado a 1, qual vai ser meu resultado? 100. Por quê? Porque eu só vou repetir a minha base quantas vezes? Uma vez. Então, todo número, quando o expoente for 1, é igual a ele mesmo. Ok? Expoente igual a 0. Neste caso, todas as potências com expoente igual a 0 é igual a 1. Logo,
A elevado a 0 é igual a 1. 3 elevado a 0 igual a 1. 8 elevado a 0. Então, vê só, pessoal. É o que eu costumo sempre dizer a vocês, né? Isso em sala de aula, é o seguinte. Toda vez que meu número for elevado a 0, não importa qual seja esse número, tá bem? Qualquer número, o expoente dele for 0, ele sempre vai ser igual a 1. Professora, eu não estou entendendo. Sim, veja só, é uma regra na matemática, onde ela diz o seguinte: qualquer número, o expoente for 0, o meu resultado sempre vai ser quem? 1, tá? Então, vê só, se eu tenho 5 elevado a 0, quanto é 5 elevado a 0? 1. Quanto é 3 elevado a 0? 1. 1000 elevado a 0. Qual vai ser o resultado? 1. Tá certo? Não importa o número, não importa o valor. Se o expoente for 0, ele sempre vai ser igual a 1. Tá certo? Então, você anota bem aí essa regrinha aí, coloca essa observação. O seguinte, todo número elevado a 0, ele sempre vai ser igual a 1. Ok? Coloca essa observação aí que isso é bastante importante. Então, vamos lá para o nosso próximo slide. Base negativa e expoente ímpar. Quando a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado será negativo. Exemplo, eu tenho menos 2 elevado a 3. Então, eu vou querer a minha base quantas vezes? Eu vou querer a minha base 3 vezes, não é isso? Eu tenho o seguinte, ó, eu tenho menos 3, eu vou pegar esse mesmo exemplo do quadro, tá? É menos 2. Então, vou colocar aqui, ó, menos 2 elevado a quem? A 3, não é isso? Vê só, a minha base, ela é o quê? Negativa. Eu nunca falei para vocês, mas nós temos o seguinte, o jogo de sinal, tá certo? Que nós vamos aprender agora a utilizar os jogos de sinais. Então, vê só, a minha base, ela é negativa e o meu expoente é ímpar. Então, toda vez que isso acontecer, o meu resultado, ele sempre vai ser o quê? Negativo. Por quê, professora? Vai ser sempre negativo. Vê só, vem aqui comigo. Eu tenho, ó, menos 2 vezes menos 2 e vezes menos 2. Tá certo? Até aqui tranquilo, não é isso? Porque a minha base é negativa e o meu expoente é 3. Então, eu vou querer a minha base quantas vezes? 3 vezes. Ok? Agora, vamos resolver essa multiplicação. Eu vou ter o seguinte, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 igual a 8. Terminou? Não, porque ela é negativa. Então, ele diz o seguinte ali, ó, toda vez que a base for negativa e o expoente for ímpar, ele sempre vai ser negativo. Mas por que ele vai ser negativo? Né? Ele não vai ser negativo por um acaso, né? Ele vai ser negativo porque nós vamos fazer o jogo de sinal. E quando nós formos fazer o jogo de sinal, ele vai ficar negativo. Porque, vê só, eu vou ter o seguinte, ó, menos com menos, mais positivo. Só que eu ainda tenho outro sinal. E mais com menos, ele é o quê? Menos, tá certo? Então, por isso aqui ficou menos 8. Porque nós fizemos o jogo de sinal, tá? E o jogo de sinal é o seguinte, mais com mais, mais, não é isso? Ou seja, positivo com positivo, positivo. Menos com menos, ou seja, negativo com negativo, meu resultado vai ser o quê? Negativo, tá? Positivo com negativo, ele é o quê? Negativo. Negativo com positivo, ele é o quê? Negativo, tá? Ó, essa observação aqui é o seguinte, anotem aí no caderno de vocês, tá? Ó, mais com mais é igual a mais. Menos com menos é igual a mais, tá certo? Menos com mais é igual a menos. E mais com menos é igual a menos. Ok? Ó, positivo com positivo, positivo. Negativo com negativo, positivo. Menos com mais, menos. Mais com menos, menos. Ou seja, sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Ó, sinais iguais,
positivo. Ó, mais com mais são sinais iguais, não é isso? Menos com menos também são iguais. Então, ó, sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Ok? Então, por isso ele diz o seguinte: quando a base for negativa e o expoente for ímpar, quer dizer que ele vai ser sempre o quê? Negativo. Ô, professora, e quando a base for negativa e o expoente for par? É o que a gente vai ver agora. Vamos lá. Base negativa e expoente par. Quando a base é negativa e o expoente é par, o resultado é positivo. Exemplo, menos 5 elevado ao quadrado é igual a 5 vezes 5, 25. Menos com menos, mais. Olha aí. Então, ó, vou pegar esse mesmo exemplo para fazer com vocês aqui no quadro. Vê só, pessoal. Menos 5 elevado ao quadrado. Ou seja, eu quero a minha base agora quantas vezes? Não é isso? Agora eu vou querer a minha base 2 vezes. Não é isso? Então, ó, menos 5 vezes menos 5. Não é isso? Então, aqui eu vou ter, ó, 5 vezes 5, 25. Menos com menos é igual a quanto? A mais. Então, ó, menos 5 elevado ao quadrado é igual a quanto? A mais 25. Ok? Por que ficou positivo? Porque quando eu fiz o jogo de sinal, menos com menos, ele foi igual ao que? A mais. Tá certo? Ele ficou base negativa, expoente par. Ele ficou positivo, porque na hora que a gente fez o jogo de sinal menos com menos, ele ficou o quê? Positivo. E aí, pessoal? Tudo certinho? Então, vamos já para o nosso próximo exemplo. Na potenciação, nós também temos as propriedades, não é isso? E a propriedade da potenciação, vamos lá para a nossa primeira propriedade, onde ele diz o seguinte: produto de potências de mesma base. Ao multiplicar duas ou mais potências de mesma base, devemos proceder da seguinte forma: conservar e repetir e somar os expoentes. Então, vê só. Eu tenho agora uma multiplicação. De potências. Não é isso? Eu tenho aqui, ó, A elevado a m vezes A elevado a n é igual a quem? A m mais n, ou seja, agora eu vou somar os meus expoentes, tá certo? Toda vez que for uma multiplicação de potência, nós repetimos a base, nós vamos conservar a base e vamos somar os meus expoentes, tá certo? Vê só, nesse exemplo aqui eu disse o seguinte, ó, nesse primeiro exemplo, 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao cubo. Ou seja, as minhas bases são o quê? Iguais. Já que as minhas bases são iguais, como é que eu vou resolver? Eu vou repetir a minha base, não é isso? 5 e vou fazer o quê com meus expoentes? Se é uma multiplicação, toda vez que for uma multiplicação, nós vamos somar os expoentes. Tá certo? Então, meus expoentes aqui é quem? 2 e 3. Então, eu vou repetir minha base e vou fazer o quê? Vou somar os meus expoentes. Tá certo? Então, aqui eu tenho, ó, 2 mais 3. Repete a base e faz a soma. 2 mais 3 é igual a quanto? A 5. Então, vai ser quem? 5 elevado à quinta potência. Ok? Se eu tivesse outro exemplo aqui, deixa eu fazer outro exemplo aqui com vocês. Posso fazer o seguinte, ó. Agora eu tenho o seguinte aqui, ó. Eu tenho 3 elevado à quinta potência vezes 3 elevado a 2. Tá certo? Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base.
Não é isso? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir a minha base e vou fazer o que com meus expoentes? Se é uma multiplicação de potência, toda vez que você falar o seguinte, uma multiplicação de potência, nós vamos fazer o quê? Nós vamos somar os nossos expoentes, tá certo? Então, aqui eu tenho 5 e 2. Então, vai ser quem, ó? 5 mais 2, ok? Então, aqui eu vou repetir, ó. 3, 5 mais 2, 7, ok? Ó, outro exemplo aqui rapidinho para vocês. Eu tenho o seguinte. Eu tenho 4 vezes 4 elevado ao quadrado vezes 4 elevado ao quadrado. Ok? Eu tenho 3 potências. Só que essa minha potência aqui, ela está sem expoente. Só que toda vez quando isso acontecer, que vir sem expoente, quer dizer que tem um número aqui em cima, tá? Que é o número 1. A gente não tá vendo, mas ele está aqui, tá bem? Então, ó, se as minhas bases são iguais, o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir a minha base. 4, 4, ó. Vou colocar aqui 4. E vou fazer o quê com os meus expoentes? Se é uma multiplicação de potência, nós vamos fazer o quê? Eu vou somar. Então, vamos lá. Aqui está sem expoente, mas aqui o expoente está aqui, ó, escondidinho, tá? Toda vez que não vir mostrando o expoente, quer dizer que tem o número 1, ok? Então, vai ser 1 mais 2, ó, essa minha segunda potência, e 3, essa minha outra potência. E só somar agora, ó. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. E aí? Certinho? Ok? Então, vamos para o nosso segundo exemplo, a nossa segunda propriedade. Nós temos agora a divisão de potência, tá bem? Então, ó, presta atenção aqui. Divisão de potência de mesma base. Ao dividirmos potências não nulas de mesma base, devemos proceder da seguinte forma: conservar, repetir a base e subtrair os expoentes. Ou seja, agora nós vamos fazer o inverso, não é isso? Na multiplicação nós fazemos o quê com os expoentes? Somamos. E na divisão nós vamos fazer o quê? O inverso. Na divisão nós vamos subtrair os expoentes, tá certo? Lembrando que de mesma base e nós vamos subtrair os expoentes, ó. Que nem eu disse a você no nosso assunto anterior de fração, né? Ó, aqui a minha divisão está em forma de fração, não é isso? E toda fração é uma divisão. Lembra do nosso assunto passado? Então, ó, eu tenho A elevado a M dividido por A N. Então, se é uma divisão, eu vou fazer o que com meus expoentes? Eu vou subtrair. Então, eu vou repetir a base, ou seja, vou conservar a minha base, que é igual aqui, ó, A e A, e vou diminuir, ou seja, eu vou subtrair os meus expoentes, tá? Então, aqui nesse meu exemplo, eu tenho o seguinte: a minha base 6 elevado a 10 dividido por 6 elevado a 8. O que nós observamos aqui é o seguinte: as minhas bases são o quê? Iguais, não é isso? E quando as bases são iguais, nós vamos fazer o quê? Conservar a base. Se é uma divisão, eu vou fazer o quê com meus expoentes? Eu vou subtrair, tá? Então, eu tenho o seguinte, ó, 10 e 8. Então, eu vou repetir a minha base, 6 e, ó, 10 menos 8. Vai ser igual a quem? 6 elevado a 2. Ok? Então, vamos lá. Toda vez que for uma divisão de potência, eu vou fazer o que com meus expoentes? Eu vou subtrair o meu expoente. Ó. Eu tenho o seguinte aqui, ó. Eu tenho 10 elevado à minha quarta potência, dividido por 10 elevado a 2. Ó, presta atenção. Eu tenho 10 e 10, não é isso? Eles são o quê? Bases iguais. E eu tô falando que é uma potência com uma divisão, né? Isso vamos dividir agora. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Se minhas bases são iguais, eu vou fazer o quê? Vou repetir a minha base. 10. E eu tenho quem aqui? Eu tenho 4 e
2. Se é uma divisão de potência, eu faço o que com meus expoentes? Eu vou subtrair, tá certo? Então, aqui eu vou ter quem, ó? 4 menos 2. Quanto é 4 menos 2? 10. Repetir a minha base. 4 menos 2, 2. Ok? Vamos supor que eu tenho agora outra potência. Eu tenho aqui, ó, 5 elevado a 5, dividido por 5 elevado a 3. Ok? Eu tenho quem aqui? Eu tenho uma divisão de potência, não é isso? Então, quando isso acontece aqui, ó, minhas bases estão o quê? Iguais, né? Então, se as minhas bases estão iguais, eu vou fazer o quê? Eu vou repetir a minha base e vou fazer o quê com os meus expoentes? Se é uma divisão de potência, eu vou subtrair os meus expoentes, não é isso? Então, aqui eu vou ter, ó, 5 menos 3, ok? 5 menos 3. Aqui vai ser igual a quem? 5, né? Repete a minha base. 5 menos 3 é quanto? 2. Ok, turma? Então, é o seguinte, ó. Toda vez que for uma divisão de potência, eu vou fazer o que com os meus expoentes? Eu vou subtrair os meus expoentes, tá certo? As minhas bases iguais, eu vou fazer o quê? Eu vou repetir a minha base, ou seja, eu vou conservar a base e vou fazer o quê com os meus expoentes? Eu vou subtrair os meus expoentes, tá? Se for uma multiplicação de potência, nós vamos fazer o quê? Vamos repetir a base, né? Repetir a base, conservar a base e vamos somar, ok? Ok, turma? E aí, tudo certinho? Então, na próxima aula, nós vamos dar continuidade ao assunto de potência que ainda não terminou, tá certo? Então, ó, um beijo para vocês, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima!